Nós estamos estudando o início do evangelismo. Estudamos o que é o evangelho, qual é a mensagem que nós devemos levar. Portanto, ide e levai o evangelho, pregar o evangelho a toda criatura da terra. Nos últimos 40 anos, o teor da mensagem foi alterado. Portanto, ide e dizei: Jesus te ama, Jesus tem um plano maravilhoso na sua vida. Você está doente, Jesus pode te curar, pode te dar uma vida melhor, pode te dar paz. Isso não é o evangelho. A mensagem do evangelho consiste em proclamar a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, e chamar os pecadores em todos os lugares que se arrependam e creiam no Santíssimo Evangelho. Isso é a mensagem do Evangelho. Tem nada a ver com vida melhor aqui na terra. Depois de aprendermos o que é a mensagem do Evangelho, agora nós vamos iniciar, vamos partir para a ofensiva, vamos iniciar o ID. Como se inicia o Evangelho? A aula anterior estudamos que a oração precede o Evangelho. Todo grande evangelista, missionário, ganhador de almas, foi um homem ardente em oração. O apóstolo Paulo revela isso em Colossenses capítulo 4, que ele estava orando para que portas se abrissem, para que ele pregasse, e para que Deus desse a ele sabedoria, virtude ao pregar. Então, antes do evangelismo, intercessão, agonia, oração, súplicas, rogos, prantos, com jejuns, de dia e de noite, em favor de pecadores, rogando a Deus que os atraia ao Salvador, que os leve à fé, que os leve ao arrependimento. Oração. Isso deve preceder o evangelismo. Antes de você ir, você deve ser um homem de oração. Segunda coisa que temos que aprender: o início do evangelismo, antes de irmos. Lucas 24:49 diz assim: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Paralelo a esse texto, quase com o mesmo significado, Atos 1:8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Antes de iniciarmos o evangelismo, o Espírito Santo. Temos que aprender algo sobre o Espírito Santo. No século IV, houve um concílio chamado Concílio de Niceia, Concílio Niceno. E esse concílio formulou um credo chamado Credo Niceno, ou Credo Apostólico, ou Credo dos Apóstolos. Era mais ou menos uma profissão de fé. E nesse concílio ecumênico, esse credo se inicia assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. E aí vai. Nesse credo, você vê que eles dão muita ênfase em Deus Pai, muita ênfase em Deus Filho, mas dão pouquíssima ênfase no Deus Espírito. A única coisa que fala é: creio no Espírito Santo. Só isso. Essa era foi chamada a era da patrística, os pais da igreja. Ela durou aproximadamente 7 séculos, 700 anos depois de Cristo. Não se falou muito do Espírito Santo. Ele foi uma pessoa esquecida, a terceira pessoa da Trindade. E depois, sucessivamente, até a era chamada escolástica, até depois chegarmos na Reforma, passando pelo período das trevas, não se falou muito do Espírito Santo. Somente no século XVI, com um teólogo genebrino chamado João Calvino, ele destrincha mais a pessoa do Espírito Santo, e ele é chamado teólogo do Espírito Santo. E assim nós vamos ter mais obras publicadas do Espírito Santo. Hoje, século 21,
nós temos dois extremos. Nós temos um lado que fala demais do Espírito Santo, sem fundamento, e o outro lado que fala pouquíssimo e rejeita a obra e a virtude do Espírito Santo. Mas o fato é que a igreja precisa do Espírito Santo. Precisamos compreender a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo não é inferior ao Pai, não é inferior ao Filho. O Espírito Santo é tanto Deus como Pai, tanto Deus como Filho. E o Espírito Santo é o que está vigente entre nós. Antes de iniciarmos a obra do evangelismo, antes de começarmos a tarefa da grande comissão, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. O que os dois textos estão ensinando? Vamos ver o que está escrito. Esses dois textos citados falam da promessa do derramamento do Espírito Santo. São duas promessas que estão sendo feitas ali. Jesus mostra nesses textos que sem a ação e o poder do Espírito Santo é impossível cumprir a tarefa da grande comissão, a evangelização mundial. Sem a ação do Espírito Santo, sem a igreja ser revestida do poder do Espírito Santo, sem o crente ser cheio do Espírito Santo, ele não pode evangelizar, ele não pode fazer missões, ele fracassará na tentativa de levar pecadores à conversão. É isso que o texto está ensinando. Vamos ver. Olha o que diz Lucas 24:49. Eis que sobre vós envia a promessa do meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Olhem para mim. Jesus aqui já tinha morrido. Jesus já tinha sido crucificado. Agora ele havia ressuscitado. E ele encontra com os apóstolos e os discípulos. E ele vai dar a eles mandamentos. Ele vai dar a eles ordem. E ele dá a eles a ordem da grande comissão, a tarefa da evangelização. Mas ele dá outra ordem: não saiam de Jerusalém. Não saiam de Jerusalém. Não abram igreja. Não iniciem missões. Não plantem igrejas. Não preguem para qualquer pessoa. Fiquem em Jerusalém. Por quê? Até que vocês sejam revestidos de poder. Que poder é esse? A palavra poder no grego, dunamis, poder sobrenatural, poder do Espírito Santo. Revestidos, do grego enduo, entrar em uma veste, ser coberto com uma túnica. Jesus está dizendo assim, não evangelizem, não iniciem missões, não preguem, até que vocês se vistam, até que vocês sejam cobertos com uma túnica, até que vocês sejam vestidos de poder. Que poder é esse? Dunamis, poder sobrenatural, poder espiritual, o poder do Espírito Santo. A ideia do grego aqui é o quê? É vestir uma roupa. É como se vestisse uma túnica, fossem encapados, cobertos do pescoço aos pés. Jesus está dizendo: sejam cobertos do Espírito Santo primeiro, vistam-se do poder sobrenatural primeiro, revistam-se com uma túnica até o pescoço do Espírito Santo, depois comecem a evangelização. É isso que o texto está dizendo. O Espírito Santo iria cobri-los de poder para o evangelismo. Abre aspas, os apóstolos não poderiam ter evangelizado as nações, iniciado a igreja, estabelecido o reino de Deus no mundo como fizeram, sem o revestimento de tal poder. É imprescindível ao evangelismo, é indispensável, é fundamental que o Espírito
Santo preceda o evangelismo. Talvez aqui está a resposta para o fracasso do seu ministério. O fracasso do seu evangelismo é que ele é um evangelismo natural, carnal, social, psicológico. A obra da evangelização não é natural, a obra da evangelização é sobrenatural. Você não pode começar. Veja o que diz em Atos 1: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, e Samaria, e até os confins da terra. Mas vamos voltar em Lucas. O que Jesus está dizendo assim? Eis que vos envio a promessa do meu Pai, ficai pois na cidade de Jerusalém. Que promessa é essa? É a promessa do envio do Espírito Santo. Eis que sobre vós envio a promessa que o Consolador, Paracletos, outro semelhante a Jesus, para ficar ao nosso lado e nos consolar. Havia uma promessa feita, que o Espírito Santo viria, em João 16, e também em Joel. E Jesus diz: fiquem em Jerusalém, não vão fazer a obra ainda, até que primeiro recebam poder. Então aqui está um mandamento claro, que para a igreja iniciar um projeto de evangelização, para que a igreja pense em missões, para que a igreja envie candidatos, jovens missionários ao campo missionário, ela antes precisa ser revestida de poder, ela precisa ser revestida com o sobrenatural, antes que ela vá. Então o poder do Espírito Santo é importantíssimo. Atos 1, recebereis a virtude. Virtude tem o mesmo significado de poder, são palavras sinônimas, que Jesus está repetindo em Atos. Poder sobrenatural, poder do Espírito Santo. Para que ele vai dar poder? Para serem testemunhas. Do grego martus, de onde se deriva a palavra mártir. Qual é o significado da palavra mártir? Pessoas que relatam a história de Jesus, pessoas que pregam o evangelho, pessoa que dá a vida pela sua fé. Jesus está dizendo: antes de vocês testemunharem em Jerusalém, antes de vocês testemunharem na Judeia, antes de vocês irem para Samaria, e antes de vocês passarem os continentes, sejam revestidos de virtude, recebam dunamis, recebam poder. Que poder? O poder que só o Espírito Santo tem, e o poder que só o Espírito Santo dá. Depois que vocês receberem dunamis, então preguem na Judeia, preguem em Jerusalém, preguem em Samaria, e vão aos confins da terra e preguem, testemunhem, contem a história de Jesus, testemunhem, vão até prontos para morrerem, serem mártires. É o que está dizendo. Nesse momento, os discípulos não tinham força em si mesmos, nem sabedoria, nem coragem suficientes para pregar o Evangelho. Porém, antes de testemunharem, receberiam capacitação. Meu irmão, Pedro não estava pronto para testemunhar. Pedro não estava preparado para testemunhar. Pedro não estava pronto para dar sua cabeça pelo Evangelho. Eles não tinham sabedoria suficiente para fazer isso. Eles não tinham coragem. Eles não tinham ousadia, competência. Eles não podiam. Por quê? Porque eles não tinham talentos espirituais. Eles não tinham recebido ainda o poder do alto. Jesus está dizendo: para termos eficácia
graça, para as almas se converterem, para pecadores virem à fé, para a igreja sair às ruas, aos prostíbulos, ou fazer missões transculturais. Ela precisa vestir essa túnica de poder, ela precisa ser encapada, vestida de poder, de virtudes, e esse poder é o Espírito Santo que dá. Sem Ele você não pode ir. Porque é necessário o poder e a ação do Espírito Santo na tarefa da grande comissão, no evangelismo mundial. Por quê, meu irmão? Porque é necessário, porque é importante o poder, porque ele é fundamental. Por quê? Por causa da condição do homem pecador. Entenda, é por causa de quem o homem é. Enquanto você não entender a natureza do homem, você não verá necessidade de ser um homem inflamado de Deus, de ser uma mulher cheia de fogo. Você precisa entender o que é o pecador, o que é o homem. Por causa da condição do homem pecador, por causa do estado de corrupção que ele se encontra. O que a Bíblia diz do homem? Romanos 5,12. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Todos os homens morreram. Os homens estão mortos. Efésios 2 diz que estão mortos em ofensas e delitos. O pecador é morto, é o osso seco de Ezequiel. Ele está morto. Olha o estado do homem. Romanos 3, 10, 18 fala da depravação do seu gênero, da corrupção do seu ser. Olha o que diz Romanos 3, 18. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, diz o Senhor. A uns se fizeram perversos, a sua boca é um sepulcro aberto, a sua garganta profere peçonhas. O homem se depravou, é um animal, é um ser corrupto, depravado. J.C. Ryle, no seu livro Santidade, diz que quando uma criança nasce, as mães dizem: olha que anjinho. Elas deveriam dizer: não, é um pecadorzinho que nasceu. Salmo 51 corrobora essa ideia. Em pecado me concebeu minha mãe, disse Davi. É por causa disso. É por causa do estado do homem. Então o que ocorre? Por essa razão, somente o Espírito Santo pode salvar pecadores. Não há artifício humano que convença um homem. Não há recurso, não há terapia, não há psicologia, não há técnica humana que pode purificar um coração. Charles Haddon Spurgeon disse: é mais fácil você fazer um leão ser vegetariano do que salvar um pecador sem o Espírito Santo. George Whitefield diz: é mais fácil subir na lua em uma corda de areia do que fazer um pecador ser salvo sem o Espírito Santo. É por causa da depravação do homem, é por causa da corrupção. Então é necessário o Espírito Santo. Veja João 16: todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lhe enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É só o Espírito Santo. Meu irmão, a tarefa da grande comissão consiste no quê? No que o evangelismo consiste? Em levar pecadores a se arrepender do pecado, não é isso? O pecador só pode ser salvo se ele se arrepender do seu pecado. Quem na terra consegue fazer um pecador se arrepender do pecado? Quem convence um homem do seu pecado? Quem pode convencê-lo do juízo divino? Ninguém pode fazer, só
o Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá, do grego electro, sentenciar, mostrar para alguém sua falta, seu pecado. Quando o Espírito vier, ele sentenciará os homens, ele mostrará para os homens a culpa, ele dirá no coração deles: vocês são culpados, e ele mostrará para alguém, ele mostrará a sua falha, o seu pecado. Isso é convencer. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Logo, se você vai ao campo missionário seco e murcho, se você vai às missões, ao evangelismo seco e murcho, você jamais trará um pecador à fé. Jamais. Meu irmão, a obra da evangelização é uma obra sobrenatural. Meu irmão, não adianta suas xícaras de café, não adianta seus sociais, não adianta essas conversas fiadas, nada disso converterá um coração corrupto, nada disso. Quando o Consolador vier, ele convencerá o mundo, os homens, convencerá os estadistas, ele convencerá os ateus, convencerá as prostitutas, convencerá os bêbados, os drogados, os desviados, convencerá ricos e pobres, grandes e pequenos, servos e livres. É ele quem convence, é ele quem regenera, é ele quem transforma, é ele quem salva. O Espírito Santo, é ele quem dá uma sentença para o pecador e diz: você está condenado. É ele quem mostra para o pecador: você é um pecador, você pecou. É ele quem faz isso. Nós estamos fracassando porque estamos achando que a obra da evangelização é o que você enxerga nos últimos anos. Meu irmão, G. Morgan Campbell, que foi o pastor que antecedeu Martin Lloyd Jones, ou foi o sucessor, todas as vezes que ele subia no púlpito da capela de Westminster, ele dizia: o Espírito Santo, sem uma obra sobrenatural nesse púlpito, pecadores não se converterão. Se o pregador subir murcho, seco, frio e vazio, pecadores não se converterão. Se você for à rua seco, murcho, frio e vazio, nenhuma criança, nem um idoso se converterá ao Evangelho. A obra da evangelização é uma obra sobrenatural, sobre-humana. O apóstolo Paulo, bem como os crentes de Atos, sabiam disso. 1 Coríntios 2,4: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito de poder. Paulo sabia que sem esse poder, pecadores jamais se converteriam. O erudito Paulo, o poliglota Paulo, o cientista das religiões Paulo, o bandeirante Paulo, o emissário Paulo, o grande teólogo Paulo dizia: todo o meu intelecto não serve de nada, eu baseio o meu ministério em demonstração de poder e do Espírito. Demonstração de poder. Paulo, o que traz êxito ao seu ministério é o discipulado de Gamaliel, é a Torá, é o latim, o grego e o hebraico, são as missões, são as viagens. Não, o que traz êxito a você, Paulo? O poder do Espírito Santo, a túnica que o Espírito Santo me deu a vestir, o poder que em mim opera. Paulo fala assim: e assim combato, segundo a eficácia que em mim opera poderosamente. Segundo a eficácia que opera em mim poderosamente.
Que eficácia é essa? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele sabia. Ele chegou aos crentes de Corinto: olha, eu não falo como Aristóteles, nem Sócrates, nem Platão, nem Péricles, nem Epimênides. Eu não falo segundo a filosofia grega. Eu não falo segundo os Césares romanos. Eu não falo segundo a mente humana. Eu falo segundo a ação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Esse era o segredo de Paulo. Você um dia poderá dizer isso: a minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas. Não é Freud, não é Lacan, não é ciências humanas, sabedoria humana não são humanas, não é manipulação de massa, não é positivismo, não é iluminismo, não é racionalismo, é demonstração de poder. Não é Descartes, não é Voltaire, não é Einstein, não é Newton, é demonstração de poder. Poder do Espírito Santo. Os cristãos de Atos, vamos ver se eles confirmam o que eu estou pregando. Atos 4:31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, plural. Quem orou foram muitas pessoas, a igreja. E todos foram cheios do Espírito Santo. E o que eles fizeram? Depois de serem cheios do Espírito Santo, anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Depois que foram cheios, pregaram. Depois que foram cheios, evangelizaram. Depois, não está dizendo que pregaram e depois foram cheios, fizeram missões e depois foram cheios, cumpriram o ID e depois foram cheios. Não, eles oraram primeiro, esperaram o enchimento, esperaram fogo descer do céu. Depois que fogo desceu do céu, depois que cada um recebeu uma túnica de poder, então eles pregaram. Nós temos que fazer isso. A igreja tem que fazer isso. Se você quer ter êxito, trazer sua mãe para Jesus, o seu pai, os seus filhos, os seus vizinhos, avós, os seus colegas de escola. Se você quer encarar uma universidade, uma escola fundamental, média, se você quer trazer a repartição que você trabalha, você precisa da túnica, você precisa vestir, você precisa ser cheio do Espírito Santo, senão você vai fracassar. O próprio Jesus fez isso. Jesus, olha lá. E maravilharam-se da sua doutrina, da doutrina de Jesus, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Por que se maravilharam? Por que se maravilhavam com Jesus? Porque eram convencidos, constrangidos. Por quê? Ele termina o sermão: e se maravilharam da sua doutrina. O coração da multidão se contristou, se quebrantou, compungiu-se, ficou maravilhada, extasiada com a pregação de Jesus, com o ensino, com a doutrina. Por quê? Lucas 4, 18, 19 dá a resposta. Jesus é quem está dizendo aqui: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque o Senhor me ungiu. O Espírito Santo veio sobre Jesus. O Senhor Deus ungiu para quê? Para evangelizar. Jesus, para evangelizar, primeiro recebeu o Espírito Santo. Deus ungiu a Jesus para ele evangelizar os pobres, enviou a curar os quebrantados de coração, e a pregar a liberdade aos cativos, e a restauração da vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Era por isso que se maravilhavam da doutrina, da pregação de Jesus, porque o Senhor ungiu a Jesus, porque o Espírito Santo estava sobre Jesus. Para que ele veio? Para ele evangelizar, para ele pregar, para ele anunciar.
3 verbos aqui que falam da proclamação oral: evangelizar, pregar e anunciar. Antes disso, o Espírito do Senhor é sobre mim, o Senhor me ungiu. Você quer que se maravilhem da sua pregação? Esse maravilha não é admiração apenas, é contrição de coração. Você quer que se quebrantem quando você pregar? Você quer que tremam na sua frente? Você quer que arrependam-se quando você pregar? Oh, meu irmão, seja cheio do Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. É só o Espírito Santo. Vejamos o exemplo do apóstolo Pedro, para ver se tem coerência o que eu estou ensinando. Vejamos. Veja claro esse quadro está claro. Primeiro, o enchimento de Pedro, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e todos, inclusive Pedro, foram cheios do Espírito Santo. Primeiro, Pedro foi cheio, o enchimento de Pedro. Segundo, agora o evangelismo de Pedro, depois de ter sido cheio. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou sua voz e disse: Pedro está evangelizando. A reação dos ouvintes, depois que Pedro pregou, evangelizou, sendo o primeiro cheio do Espírito Santo. Terceiro, reação dos ouvintes: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e os apóstolos: o que faremos? Depois que Pedro foi cheio, Pedro foi ao campo missionário evangelizar, pregar. A reação dos pecadores: eles compungiram, contristaram, quebrantaram, moveu-se o coração, aconteceu a metanoia, arrependimento. Qual o resultado de alguém que é cheio do Espírito Santo, depois prega, e os ouvintes se arrependem? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. 3.000 almas foram arrebatadas de Satanás. Ele teve sucesso no evangelismo. Pecadores se converteram. Ninguém prega para ninguém se converter. Todo mundo prega na esperança, no afã de que eles se convertam. Resultado: 3.000 almas. Agora, o que deu êxito a Pedro? O que fez Pedro, no seu primeiro sermão, ganhar 3.000 almas, 3.000 pessoas, 6 vezes o número dessa igreja, em um sermão? Crianças, adolescentes, idosos, negros e brancos, magistrados, plebeus, todas as classes. O que fez? Pedro foi cheio do Espírito Santo antes de evangelizar. Pedro foi cheio do Espírito Santo antes de evangelizar. Pedro era um homem rude, truculento, semi-analfabeto, pescador, um homem do campo. É impossível ele ter esse resultado pela força do braço dele. E engraçado que qualquer teólogo prolífico, qualquer mente pensante, filosófica, qualquer homem por mais retórica que possuísse, jamais teria ou terá o mesmo resultado de Pedro, se ele não for revestido, saturado do poder. Primeiro, o Espírito Santo precede o evangelismo. Os crentes de outros séculos também confirmam essa verdade. Não só na era apostólica,
não só nos primeiros anos, mas outros crentes também confirmam essa verdade. Acompanhe comigo, vamos ver a vida de Dwight Lyman Moody, o evangelista de Chicago. Todo tempo eu clamava a Deus pedindo que me enchesse do seu Espírito. Então certo dia, na cidade de Nova York, que dia, não posso descrevê-lo, nem quero falar no assunto, é uma experiência quase sagrada demais para ser mencionada. O apóstolo Paulo teve uma experiência acerca da qual não falou por 14 anos. Tive uma experiência tão grande do seu amor, que tive de rogar-lhe que retirasse de mim a sua mão. Voltei a pregar os sermões, não eram diferentes, não apresentei outras verdades, contudo, centenas se converteram. Por que centenas se converteram com a pregação de Moody? Por que centenas se converteram com o evangelismo de Moody? Porque ele estava orando e pedindo: Deus, enche-me do seu Espírito, enche-me do seu Espírito. Então Moody foi cheio do Espírito Santo, e almas se converteram. Ainda Moody, sobre o mesmo acontecimento, alguém ainda escreveu: o fruto de sua pregação, da pregação de Moody, tinha sido pequeno. Angustiado em espírito, ele andava pelas ruas da grande cidade de noite orando, lá em Nova York: ó Deus, unge-me com teu Espírito, ó Deus, unge-me com teu Espírito. Deus ouviu e concedeu-lhe, lá mesmo na rua, aquilo porque rogava. Sua vida anterior era como se experimentasse puxar água de um poço que parecia seco. Agora Deus fez sua alma como um poço artesiano, onde nunca falta água. Assim chegou a compreender o que significam as palavras: a água que eu lhe der virá ser nele uma fonte de água que mana para a vida eterna. Moody, ser cheio do Espírito Santo. Vamos ver Evan Roberts. O derramamento do Espírito aconteceu em 1904. As nações se afastaram muito de Deus. As condições espirituais eram realmente ruins. A frequência às igrejas atingiram um nível baixíssimo, e o pecado se alastrava por todos os lados. De súbito, como um furacão inesperado, o Espírito de Deus soprou vigorosamente a terra. As igrejas tornaram-se apinhadas de novo, de tal modo que multidões ficavam impossibilitadas de entrar. As reuniões perduravam das 10 da manhã à meia-noite. 3 cultos completos eram realizados todos os dias. Evan Roberts foi o instrumento humano usado. Como que multidões se converteram? Quando o Espírito Santo sopra numa congregação. Ainda, Evan Roberts: nunca antes acontecerá algo semelhante no país de Gales, com resultados tão extensos e duradouros. Os incrédulos se convertiam, os beberrões, gatunos e jogadores profissionais eram salvos, e milhares voltavam a ser cidadãos respeitáveis. Confissões de pecados horrendos se faziam ouvir por toda parte. Dívidas antigas eram saudadas, pagas. Os teatros foram obrigados a fechar as portas por falta de espectadores. Em 5 semanas, 20.000 pessoas se uniram às igrejas. Por quê? O derramamento do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo. Porque um homem foi cheio, Evan Roberts. Vamos ver Oswald Smith, aquele que escreveu Paixão pelas Almas. O Espírito Santo é capaz de fazer a palavra alcançar tanto êxito como nos dias dos apóstolos. Ele pode salvar as almas, as centenas ou aos milhares, como também de uma em uma ou de duas em duas. A razão por que não somos mais prósperos é que não contamos com o Espírito Santo entre nós, em poder e energia como nos tempos primitivos. Se contássemos com o Espírito para selar nosso ministério com poder,
Isso significaria que pouco valor daríamos ao talento humano. Os homens podem ser pobres e sem estudo, suas palavras hesitantes e gramaticalmente erradas, porém se o poder do Espírito as estiver bafejando, o evangelista mais humilde será mais bem sucedido do que o mais erudito dos doutores, ou o mais eloquente dos pregadores. Oswald Smith. Não ponha desculpa na ignorância, não ponha a culpa na ignorância, na incapacidade intelectual. Você precisa do Espírito Santo. Vamos ver o que disse Charles Haddon Spurgeon. É extraordinário, é o extraordinário poder de Deus, e não os talentos humanos, que obtêm vitória. É a unção espiritual extraordinária, e não de poderes mentais extraordinários que precisamos. O poder intelectual pode encher um templo, mas o poder espiritual enche o templo de angústia de alma. O poder intelectual pode atrair numerosa congregação, mas somente o poder espiritual pode salvar almas. Precisamos do poder do Espírito Santo. Charles Spurgeon. William Dell. Os ministros do Evangelho de fato precisam do poder do Espírito Santo, porque sem ele serão inaptos para o ministério. Sua eficiência vem do poder do Espírito Santo. Enquanto ele não houver sido dotado desse poder, a despeito de todas as suas virtudes e capacidades, será um obreiro totalmente inadequado. É por isso que os próprios apóstolos tiveram que se manter em silêncio, até que do alto fossem revestidos de poder. Competia-lhes esperar em Jerusalém, até que recebessem a promessa do Espírito. Antes disso, não deveriam pregar, não deveriam sair às ruas. O Espírito Santo é uma promessa para a igreja. Você deve buscá-la. Qual a sua desculpa para ser seco e murcho como você é? Qual a sua desculpa? Eu não tenho o Espírito Santo. Eu não sou uma mulher cheia. Eu não sou um homem cheio. Eu não sou um jovem cheio. Lucas 11:13. Pois se vós, sendo maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Ele está dizendo que se o pai que é mau pecador, o filho pedir uma coisa boa, ele vai dar uma coisa boa. Quanto mais o Pai Celeste, Deus, se você pedir o Espírito Santo, Ele não dará. É uma promessa, Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Jovens, ele está dizendo que o pai de vocês, quando vocês pediam pão, ele dava pão. Se vocês pedirem ao Pai Celeste o Espírito Santo, ele dará a vocês o Espírito, como deu a José, a Davi, a Sadraque, Mesaque e Abednego, como deu a Estevão, dará a vocês. Peça o Espírito Santo. Paulo vai dizer: não vos embriagueis com vinho, que é a dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por que Paulo faz uma comparação do Espírito Santo com o álcool, com a pinga, com o vinho? Paulo está querendo dizer aqui para os Efésios: olha, sabe como um homem bebe e enche a cara? Você sabe? Tem alguns aqui que sabem bem isso, o que é beber e encher a cara. Quando você bebe e enche a cara, sabe o que acontece? O vinho passa a controlar você, controla seus pensamentos, seus movimentos, seus reflexos. O vinho domina a sua vida. Paulo está dizendo: sejam cheios do Espírito Santo, de tal maneira que o Espírito Santo domine seus reflexos, domine seus pensamentos, domine os seus atos, domine suas ações.
ações, governe e conduza a sua vida, seja embriagado, bêbado do Espírito Santo. Peça, porque se você pedir, o Senhor vai te dar. O Espírito Santo é uma promessa. Ah, igreja, que riqueza é essa? Paulo vai dizer, se não me engano, nos Gálatas: e temos esse poder em vasos de barro, para que a excelência, e temos essa glória em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja nossa, mas de Deus. Somos vasos de barro, mas a glória está depositada dentro de nós, é o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo. Vamos buscar o Espírito Santo para a conversão de pecadores. Comece já. Eu tenho ensinado a algumas pessoas nessa igreja e dito a elas: vocês precisam de uma experiência pentecostal. Quando eu digo experiência pentecostal, não estou falando da teologia pentecostal. Estou falando de uma experiência semelhante ao do Pentecostes, semelhante ao de Efésios 5,18. Vocês precisam de uma experiência com o Paracletos, com o Ruach, Pneuma. Vocês precisam de uma experiência com o Dunamis. Vocês precisam da túnica que Ele prometeu. É uma promessa, Ele dará essa túnica. Ele vestirá vocês, ladeará vocês de poder, mas vocês precisam buscar, precisam pedir, precisam orar, precisam jejuar, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então vocês irão às ruas, às praças, aos hospitais, aos prostíbulos, às universidades, aos vilarejos, às missões, e pregarão, e almas se converterão. Vocês creem nisso? Ah, como eu almejo fazer aqui campanhas de oração, jejum, horas e horas de oração, viradas de noites inteiras, só buscando o Espírito Santo. Tem tesouro maior que esse? E temos esse tesouro em vasos de barro. Temos esse tesouro. Que riqueza nós temos. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos habita em você. O Altíssimo não habita mais em templos feitos por mãos. Oh, meu irmão, que um Pentecostes aconteça nessa cidade, nessa igreja, que um Pentecostes aconteça aqui, que um avivamento irrompa nessa igreja, que sejamos despertados para a oração, para o jejum, para o choro, para a lágrima, que aspiremos almas, que batemos no peito e digamos: dá-me almas, porque sem almas eu não posso viver. Dá-me as almas de Franca, dá-me os idosos de Franca, dá-me os alunos das escolas, dá-me as crianças, dá-me os bêbados, dá-me os drogados. Envia-me, Senhor, envia-me para os confins da terra, envia-me. Jovem, se recrute. Irmão, pegue uma mochila, pegue a Bíblia, a palavra de Deus, seja revestido desse poder e vá, meu irmão. Do outro lado da eternidade eu te encontro. Pregue, viva para algo digno. Você nasceu para coisas melhores. Abandone essa vida medíocre, abandone os valores desse mundo. Vá às almas, vá aos pecadores, vá à frente da batalha. Mas peça primeiro o Consolador. Não seja um cristão murcho, seco, frio, vazio. Não me venha com seus argumentos intelectuais. Feche os seus olhos, vamos orar.